não tenhamos dúvidas de que o amor é a nossa destinação. Não o amor que aprisiona, mas o amor que muitas vezes liberta. Não o amor que sufoca, mas que ensina a respirar. Não o amor que impede que as pessoas se expressem como elas são, mas o amor que permite que cada um possa ser livre para se expressar com aquilo que tem de melhor. Não o amor que cobra, na maioria das vezes, mas o amor que está sempre disposto a ofertar. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele diz o seguinte, abre aspas, jamais totalmente alguém fez algo para os outros. Todo amor, segundo ele, é amor próprio. Pense naqueles, por exemplo, que você ama. Cave profundamente e verá que não ama a eles. Ama, sim, as sensações agradáveis que esse amor produz em você. Então, você ama o desejo, não o desejado, não é? E aí eu fico pensando o seguinte, o quão primitivo é o homem que ainda acredita que através da violência nós teremos como alcançar algo de bom. Violência gera mais violência e amor, sem dúvida alguma, gera mais amor. É possível nós analisarmos a fala do filósofo do ponto de vista em que nós somos os maiores beneficiados quando decidimos aceitar o amor na nossa vida como uma norma de conduta. E assim nós vamos sentindo, não é, verdadeiramente esse amor também em nós, ou seja, a gente vai se sentindo realmente amados. Só teremos como amar alguém de verdade quando estivermos sentindo esse mesmo amor dentro de nós. Eu vou além. Não é que não temos condições de amar o nosso próximo como ele se apresenta ou ainda não esperar nada em troca, mas sim, na medida em que nós vamos cultivando esse sentimento através das sensações boas, né, que nós vamos experimentando e que acabam, sem dúvida nenhuma, nos fazendo bem, não é? Psiquicamente, emocionalmente, também para a nossa saúde física, nós vamos também ampliando e exteriorizando esse sentimento ao mundo de fora, para, dessa forma, vivermos a plenitude do amor dentro das limitações humanas. E aí eu acredito também que o amor, ele está muito além desse entendimento do bem e do mal. Por essa razão, muitas coisas ainda parecem inexplicáveis ao homem que não despertou para esse sentimento. Basta alguém nos ver, por exemplo, devolvendo uma agressão com gentileza, que imediatamente somos tidos como tolos ou fracos. Penso que dar a outra face é que mostra realmente a nossa verdadeira força. O mestre Haixin Yun, ele diz o seguinte, abre aspas, torna-se muito forte quem consegue aprender a tolerar insultos e humilhações. Mas aí eu pergunto, quem está disposto, não é, a fazer este treino, né, esse difícil treinamento aí no dia a dia, nas situações que nós vamos vivendo e que muitas vezes desafia as nossas capacidades emocionais, psicológicas e psíquicas. Veja essa história. Uma mãe vai à justiça para exigir pensão alimentícia para o seu filho de 9 anos. E esse a surpreende dizendo que se o dinheiro da pensão entrasse na casa, ele, filho, sairia. Então a mãe, preocupada com a reação do filho, resumidamente desistiu de dar continuidade ao processo, abrindo mão da pensão alimentícia. Então eu acredito que o filho, né, ele não queria esse dinheiro de forma coercitiva, mas sim que viesse ou por uma questão de amor ou por uma questão de responsabilidade. E aí o tempo foi passando e aí pôde-se observar que esse dinheiro de fato acabou não fazendo falta. O filho e a mãe então se uniram e puderam construir uma vida digna e honrada. Esse é um exemplo de como o amor constrói e poupa as pessoas de muitos aborrecimentos. Talvez se a mãe tivesse insistido nesse intento, o resultado não teria sido tão promissor, né?
Afinal, essas batalhas judiciais, elas sempre são muito desgastantes, né? E elas também, dependendo da condição emocional com que foi se dando ali essa separação do casal, por exemplo, elas poderiam ter sido evitadas. Porém, a gente vai observando que existem outras formas de se conseguir o que se quer na vida. Basta, para tanto, a gente ter fé, né, em nós mesmos e trabalhar, claro, com firmeza, com disciplina e, sobretudo, com perseverança. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Esse é um pensamento de Nietzsche. Isso é um fato. E certamente alguém que se decidiu crescer na vida e se espiritualizar já deve ter sentido isto na pele e sabe muito bem do que eu estou falando. Por essa razão, muitas pessoas começam animadas no caminho da espiritualidade, mas ao perceberem que haverá de se ter sacrifício pessoal, renúncia e muita disciplina, a maioria acaba desistindo. E um dos motivos é a falta de fé no futuro e o fato de não acreditarem nas próprias capacidades. Com isso, o ser humano busca atalhos e, infelizmente, acaba se corrompendo. A gente ouve dizer que muitas pessoas não levam desaforos para casa. Mas se alguém se sente realmente desaforado, é porque ele está muito mais perto do ódio do que do amor. E a forma com que as pessoas também acabam enxergando o mundo é que criam certas limitações quando o assunto é sentir este amor no coração. Para elas, tudo que não atenda aos seus anseios, muitas vezes infantis, não é? Parece estar jogando contra. E isso, sem dúvida, representa a falta de amadurecimento emocional e espiritual que impede com que ela cresça. Quando a gente busca abandonar uma visão limitada sobre a vida e, principalmente, sair do personalismo, do orgulho, do egoísmo, nós vamos, sem dúvida alguma, nos libertando de nós mesmos. Algumas pessoas insistem em ver a vida de baixo para cima e outras que passaram a compreender a necessidade de amar começam a enxergar a vida de cima para baixo e, quando não, num ângulo de visão que possa equiparar os pontos de vista de forma a saírem da condição de julgadores e, consequentemente, condenadores. Devemos começar a deixar que as asas da sabedoria que nós vamos aí adquirindo com o passar dos anos nos inspire a enxergarmos as coisas de uma forma mais amável e menos exigente. Assim, certamente, começaremos a dar mais importância àquilo que de fato tem importância e a desconsiderar as coisas que, por nosso capricho, acabam nos escravizando. As pessoas sofrem porque se permitem viver na ilusão dos valores que elas iludidamente acabam criando. Caso tivessem aí um olhar com mais espiritualidade, empatia e amor, elas começariam a ver as coisas por um ângulo totalmente diferente, ou seja, pelo lado bom das coisas, da vida e também das pessoas. A questão é que dificilmente nos dispomos a trocar de lugar com aquela pessoa que é alvo das nossas críticas, pois temos muitas aí habilidades, sem dúvida alguma, quando o assunto é repreender, e poucas habilidades, ou praticamente nenhuma, quando o assunto é compreender. Todo mundo tem problemas, dificuldades e limitações, seja na família, no trabalho ou consigo mesma. São seres humanos em construção como nós. Como eu gosto aqui de dizer, né, falando sobre esse assunto, perfeição neste plano absolutamente não existe. É triste ver pessoas que não se esforçam por compreenderem umas às outras, ou que se afastam porque não conseguem ver por um outro ponto de vista além daqueles que elas próprias construíram. Talvez esteja faltando sentir que a vida é breve
para então aproveitar mais e exigir menos, tanto da vida como das pessoas. Nós somos incompetentes, e disso nós não tenhamos dúvidas, quando o assunto é lidar com as diferenças e com os diferentes. Portanto, o problema nunca esteve no outro, e sim em nós mesmos. Uma pessoa sem empatia vai ficar sozinha, e não podemos pensar em sermos felizes sozinhos nesse mundo de tantas diferenças, não é? O nosso desafio vai ser exatamente aprender a tratar com tudo isso, porque muitas vezes também, para as outras pessoas, nós somos os diferentes, nós somos as pessoas desafiadoras. Então é muito fácil, né, a gente projetar tudo isso para o mundo de fora, sem antes perceber também que a gente incomoda muita gente, não é? Para vivermos bem, então, será preciso aí desenvolver alguns atributos, entre eles a inteligência emocional, tão importante e fundamental nos dias de hoje, não é? E amar incondicionalmente. Afinal, neste mundo seremos eternos aprendizes. O amor dá uma direção segura para a vida. Ele acalma, ele fortalece, ele orienta, ele alerta e faz a gente até dormir bem, acredite. De que vale ser uma pessoa correta, cumpridora de seus deveres, que paga todas as suas contas em dia, que tem responsabilidade com a família, que faz tudo, entre aspas, certinho, se ela não tem amor no coração? Será que essa postura não esteja atendendo aí a um perfil de uma pessoa orgulhosa, manipuladora, controladora, por exemplo? O amor, no meu ponto de vista, ele não é nem passivo e nem ativo. Ele certamente está muito além daquilo que conseguimos conceber nesse sentido. Amar não significa aí aceitar tudo calado, nem mesmo querer mostrar a alguém uma verdade ali na base da força, imaginando estar fazendo bem sem que o terreno não esteja devidamente preparado para isso. O amor, sobretudo, ele é paciente, ele sabe esperar e ele não é ansioso e muito menos exigente. O amor, muitas vezes, se faz de cego para não criar constrangimento. Outras vezes, observa em silêncio e com a atenção devida as pessoas mais exaltadas que carecem de notoriedade e muitas vezes de aprovação para exatamente evitar discussões que não levam a nada. Ou seja, o amor sempre vai encontrar uma forma de harmonizar, fazendo questão de valorizar mesmo aqueles que se mostrem através de suas atitudes egoístas, muitas vezes, pessoas que não merecem a nossa consideração. Se algo está nos incomodando, nós precisamos, com a força do amor, lutar para transformar uma situação adversa, o preconceito, a discriminação, a intolerância, a falta de empatia, não pode absolutamente encontrar guarida numa condição de passividade do amor, como muitas pessoas talvez acreditem. Nem sempre silêncio quer dizer paz. Às vezes, os ruídos mentais são tão grandes dentro da cabeça de uma pessoa que basta chegar perto dela para a gente se sentir perturbado, agitado e ansioso. O silêncio, às vezes, ele pode atender aos anseios das sombras. Assim, eu acredito que seja muito importante nós estarmos dispostos a separar o joio do trigo e adotar uma postura mais proativa, exatamente para não estarmos colaborando para a promoção do mal. O mal, sabemos, se combate com o bem. E essa força que precisamos para enfrentar as sombras, não é, das adversidades, deve vir somente do amor. Sabemos também
existirem aí pessoas que na espreita planejam maldades e muitas vezes injustiças. Assim, nós devemos ter muito cuidado, cautela, precaução e, sobretudo, atenção para não cairmos nas armadilhas das tentações que chegam aí, na maioria das vezes, para nos provocar e tirar do eixo do equilíbrio que o amor possa nos oferecer. Nós podemos, com os nossos pensamentos e comportamentos adequados, influenciar positivamente pessoas e ambientes. Mas para isso precisamos nos mantermos conectados com o amor. Assim, será possível transformar uma atmosfera negativa em algo positivo, ou pelo menos não nos deixarmos ser influenciados por ela. Nós precisamos pensar no que pensar, objetivando sempre nos resguardarmos das sombras através do sentimento do amor. Ele sim é o nosso maior porto seguro. Para Gandhi, o amor deve ser o princípio organizador da vida individual e de toda a sociedade. Para ele, o amor não tinha fronteiras, não tinha limites, nem muito menos condições. Ele disse, abre aspas, onde há amor, há vida, e onde há amor, há luz. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Até que ponto você está disposto a desenvolver o amor no seu coração? A aceitar as pessoas como elas são e aprender a se relacionar com elas sem que seja preciso que elas se modifiquem? Até que ponto você suporta uma provação, uma palavra ofensiva, um gesto descortês ou de desconsideração, o abandono dos amigos, o desrespeito e desconsideração da família, sem que isso diminua a sua capacidade de amá-los? Até que ponto você será capaz de compreender que pessoas que lhe estendiam as mãos hoje fingem de uma maneira fria não te conhecer? Somente o amor será capaz de fazer com que você não modifique a sua postura mental diante essas adversidades. Então lembre-se, o outro não tem poder para influenciar ou modificar a sua postura mental, a sua educação, a sua cordialidade, o seu nível de respeito para com o próximo, seja com ele mesmo ou com você. Porque muitas vezes nós nos desrespeitamos quando permitimos entrar na energia dessa outra pessoa. Nós sabemos que o caminho da espiritualidade é um caminho sem volta. Então, naturalmente, nós devemos nos fortalecer no amor e continuar amando a todos indistintamente, incondicionalmente. Esse é o preço que se deve pagar para viver em paz. Como dizia Jesus, os sãos não precisam de médicos. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.